Olá, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de metodologia da pesquisa científica em educação. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os métodos de pesquisa. A metodologia, ela representa mais do que uma descrição formal dos métodos, das técnicas, e indica uma leitura operacional do que o pesquisador faz, né, ali no quadro teórico. O método de pesquisa, ele está relacionado com o alcance dos objetivos almejados ali naquele projeto de pesquisa. Então, ele deve estar muito bem casado, muito bem associado com os métodos, com os objetivos. As partes, né, que constituem ali a metodologia, elas são a amostragem, a forma de coleta de dados, a organização da análise desses dados. Então, o método que vai ser utilizado na pesquisa, ele é muito importante, né? E deve estar relacionado ali diretamente com os objetivos da pesquisa, o que se pretende com aquela pesquisa. Porque através do método, né, que o pesquisador ele vai alcançar os resultados esperados. Vamos fazer, então, uma análise do método, né, de forma geral, e quando nós devemos iniciar o planejamento, o método, o desenvolvimento dessa pesquisa. Nós devemos começar a pensar, né, nos métodos logo no início da pesquisa. Quando a pesquisa se inicia ali com a busca pelo tema, o pesquisador ele já deve pensar, né, em quais métodos ele irá utilizar para alcançar aquele objetivo e quais os métodos e técnicas estão relacionados com aquele tema, com aquele objeto de pesquisa. Então, o pesquisador iniciou ali, está planejando o tema, pensando no que estudar, ele já deve iniciar ali um planejamento a respeito do método. Porque o método está relacionado, né, com o alcance dos objetivos, né? Então, o pesquisador, naquele momento ali de planejar, né, de pensar no tema, ele já deve pensar quais experimentos serão utilizados, né, para alcançar aquele objetivo, como as informações elas serão coletadas, como as informações, né, como os dados serão analisados. O método ele também está relacionado com o problema de pesquisa, ou seja, com as hipóteses envolvidas ali naquele processo de pesquisa. Então, assim, é possível perceber que o método ele está muito bem relacionado, muito bem linkado a vários processos. Ele está linkado com o tema, ele está associado à hipótese, ele está associado aos objetivos da pesquisa, porque toda a pesquisa, né, ela deve envolver o uso e a escolha de um método adequado. E esse método, ele deve ser cuidadosamente planejado. O método, ele deve ser muito bem desenhado. Ele envolve uma coleta de dados bem feita. Essa coleta, ela também está relacionada com uma boa análise dos dados, porque uma coleta de dados mal feita implica em dados insuficientes, por exemplo, para análise. Um método, né, mal desenhado, ele pode resultar em uma bola de neve, em uma sequência de problemas para o pesquisador. Então, esse método, ele deve ser muito bem desenhado, muito bem planejado. Ele deve estar relacionado com a prática. O que se descreve ali no método, ele deve ser executado. Se, por exemplo, o pesquisador ele desenvolve ali uma pesquisa-ação, que é aquela onde o pesquisador participa ativamente da pesquisa. Você deve, por exemplo, esse pesquisador, ele deve, por exemplo, né, planejar ali o tempo para o envio dos documentos ao comitê de ética. Ele não pode, por exemplo, descrever lá na metodologia que será realizada uma pesquisa do tipo pesquisa-ação e depois ele simplesmente coloca lá nos resultados, na análise, né, na análise lá nos resultados e faz um estudo bibliográfico.
Não. Se a metodologia ela foi do tipo pesquisação, isso envolve, então, a passagem, a submissão daquele projeto, daquele processo, por comitê de ética. E aí, né, o pesquisador que realiza um tipo de pesquisa desses, ele não pode simplesmente realizar somente um levantamento bibliográfico. É possível fazer pesquisas, né, com base em estudos bibliográficos. E para realizar pesquisas bibliográficas, existem métodos específicos. O que eu quero dizer com isso é que o método é uma etapa importantíssima no projeto. E ele deve ser executado conforme foi escrito. E ali muito bem casando com os objetivos que o pesquisador deseja alcançar. Mas como que deve ser descrito o método? Como descrever o método de pesquisa? Uma dica importante é começar pela caracterização da pesquisa, descrever a natureza da pesquisa, ou seja, se a pesquisa ela é experimental, se é uma pesquisa observacional, de modo que o leitor ali ele compreenda, né, nesse primeiro parágrafo ali, o que o pesquisador pretende desenvolver com aquela pesquisa. Então, no primeiro parágrafo lá da descrição do método, então, iniciamos ali com a caracterização da pesquisa e, né, passe ali uma descrição de modo geral, de forma que os leitores eles compreendam o que se pretende com aquela pesquisa. No segundo parágrafo lá do método, é comum que as pessoas façam uma abordagem do tipo de pesquisa, de que pesquisa se trata. Se é uma pesquisa qualitativa, se é uma pesquisa quantitativa. E na sequência, é comum descrever o procedimento técnico, né? O que será necessário para atingir aqueles objetivos? O que será realizado? Quais técnicas serão utilizadas? Então, o método é uma parte extremamente importante. Dicas de como, né, redigir ali o método, iniciar então com a natureza da pesquisa, contextualizar, descrever o que se pretende com aquela pesquisa de modo geral, depois, né, descrever de que tipo se trata aquela pesquisa, se é qualitativa ou quantitativa, e na sequência iniciar ali com os procedimentos técnicos que serão necessários para atingir os objetivos. Por hoje é isso, até a próxima!